Brasil saiu do mapa da fome da ONU em 2013 para 2014, só que em 2018, antes da pandemia, nós já tínhamos retornado ao mapa da fome. Então, esse 1/3 do alimento que vai para o lixo, do campo até a mesa de casa, ele é causador de 10% de gases de efeito estufa. A partir do momento que a gente tem políticas públicas eficientes, a gente não pode fazer com que elas sejam destruídas quando muda governo. E aí entra o papel da sociedade civil. Oi, eu sou o Márcio Gomes e este é mais um episódio do EsferaCast. Nossa entrevistada de hoje é Geise Diniz, cofundadora do Pacto contra a Fome. Essa é Geise Diniz, cofundadora e presidente do Conselho do Pacto contra a Fome. Um prazer ter você no nosso podcast e ainda mais num tema tão importante quanto esse, que a gente sabe que ainda atinge com força o nosso país. Você tem números de quantas pessoas passam fome ainda no nosso país? Quando a gente fala de fome, a gente está falando de uma situação que chama insegurança alimentar grave, que é aquela pessoa que não tem o que comer hoje nem sabe se vai comer amanhã. Hoje nós somos quase 9 milhões de brasileiros nessa situação. Nós saímos de um estado de 33 milhões para 9 milhões. Mas ainda, em algum grau de insegurança alimentar, nós somos 64 milhões de brasileiros. Ou seja, é muita gente num país que produz alimentos, que exporta alimentos, que tem fome e que ainda por cima desperdiça 1/3 de tudo aquilo que produz. A gente vai tentar entender um pouco mais isso, como chegamos a este ponto e qual vai ser a saída para isso. Mas primeiro, como você começou a se envolver nessa preocupação? Eu fui impactada na pandemia, onde eu me envolvi em 2 movimentos para entregas de cestas básicas. E no segundo movimento, quando eu percebi o tamanho da força que a gente conseguiu para fazer captação, para entregas de cestas, com muita gente envolvida, eu me dei conta que quando a gente se junta para o mesmo objetivo, os resultados eles são muito mais amplificados. E daí, neste momento, eu fui estudar o que era fome no Brasil, o que era o desperdício de alimentos na cadeia toda, então é do campo até a mesa de casa, e se isso tinha uma correlação direta entre eles. Mas é interessante, a pandemia só agravou, e naturalmente agravou tanta coisa, mas particularmente a fome, só agravou algo que já existia no Brasil. E a gente às vezes não se dá muito conta disso, por sermos esse país poderoso, pujante, com tanta comida sendo distribuída. Sim. A fome, ela existe desde sempre. E a gente deixou essa questão ficar natural para a gente. Então, a gente vai entregando essa situação e terceirizando isso para governo e, infelizmente, para aquelas pessoas que estão com fome. E essas pessoas são as que estão no estado de inanição. Elas não têm a menor condição de resolver isso. Então, assim, hoje a gente tem muitos dados sobre a fome. A gente tem aqui experiências bem feitas. O Brasil saiu do mapa da fome da ONU em 2013 para 2014. Só que em 2018, antes da pandemia, nós já tínhamos retornado ao mapa da fome. Então, eu acho que o mapa da fome hoje, antes a ONU definia quando 5% ou mais da população de um país está nesse estado de insegurança alimentar grave. Hoje já é 2,5%. Mas 2,5% de um país como o nosso, tão grande, com 220 milhões de habitantes, é muita gente. Então a gente não pode se contentar com isso. Nesse país que tem essa dicotomia da abundância e da escassez, a gente precisa sim olhar para essa questão. E fora que os custos para um país de uma pessoa que está com fome, eles são muito altos, porque isso impacta a questão de saúde pública. Hoje, a obesidade é um dos agravantes que a gente tem na questão de saúde e é uma doença crônica que vem por causa de uma alimentação errada. Má qualidade da alimentação. De má qualidade da alimentação. Então, quando a gente olha para essas consequências, por exemplo, então, saúde, educação, uma pessoa mal alimentada, ela não consegue estudar. A questão de segurança e violência. Hoje, muitas das nossas crianças se prostituem por um prato de comida. Não só crianças, mas adultos. E aí, ainda tem a questão da produtividade nas empresas. Então, eu acho que nós, enquanto empresários, enquanto sociedade civil, a gente tem que olhar sim, que a gente tem um papel a desempenhar junto com o governo. O quanto que as questões ambientais, mudanças climáticas impactam nesse cenário? Isso é um ciclo e elas impactam completamente. Então, vou te dar um exemplo. Hoje, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul.
Então, a gente viu que são mudanças climáticas. Afetou o quê? Basicamente, a produção de arroz, que grande parte da nossa produção está lá. E o que aconteceu com isso? O governo teve que importar arroz, subsidiar, para que não faltasse um alimento básico, né, do nosso prato aqui no Brasil. Então, isso afeta muito. Então, o que tem acontecido hoje? Quanto mais a gente tiver problema de mudanças climáticas, isso vai afetando cada vez mais a produção. A produção vai faltar produtos, vai encarecer e vai ficar menos ainda acessível, principalmente às pessoas mais vulneráveis. Em contrapartida, por outro lado, todo esse alimento que ele é desperdiçado, então esse 1/3 do alimento que vai para o lixo, do campo até a mesa de casa, ele é causador de 10% de gases de efeito estufa. Então, assim, de um lado e do outro, ele causa o problema ambiental. Então, a gente não tem mais como não olhar para essa questão também. Você falou dos empresários. O quanto que os empresários estão engajados nessa causa? Muito pouco. Eu respeito muito porque todas as empresas, as grandes principalmente, têm suas causas definidas e isso é maravilhoso num país como o nosso que é tão carente de tantas coisas. Então, as empresas hoje têm suas causas muito voltadas para a educação, para esporte, para a saúde, para meio ambiente, mas são raríssimas as que têm um olhar para a fome. Então, eu acho que se todos nós olhássemos para a fome, a gente já realmente a gente teria sanado esse problema. E nós, no Pacto contra a Fome, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que sim é possível a gente acabar com a fome no Brasil. Ainda mais esse nosso país que a gente tem o recurso, a gente tem o alimento. Se nós fôssemos um país da África subsaariana, talvez a situação seria mais difícil. Mas a gente tem o alimento, a gente tem inteligência, a gente tem condições de fazer, tem tanta inteligência empregada na academia, no terceiro setor, nas próprias empresas. Nós somos um país muito desenvolvido em várias áreas. E por que a gente chega em 2024 com fome? Mas quais são as estratégias? É desde distribuir comida, que é o básico, me parece que é o mais simples, ou também ensinar a criar uma horta comunitária num lugar mais carente, onde há registro de fome. As estratégias são as mais diferentes possíveis? Sim, porque a fome ela é um problema muito complexo. E para problemas complexos, as soluções são sistêmicas. Então, passa por vários tipos de atores, quem vai atuar nesse problema, e vários tipos de ações. Então, a gente não pode falar de uma ou de poucas. Então, vai desde fazer o alimento chegar o mais rápido possível, porque essas pessoas passam fome hoje. Então, a gente tem aqui vários tipos de ações, tanto da iniciativa privada quanto do terceiro setor, mas a gente tem também as ações do governo. Então, os programas de renda, de distribuição de renda, eles são fundamentais. Hoje a gente tem o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né, dos pequenos produtores. A gente tem o PNAE. Então, a gente tem o Bolsa Família. Então, a gente sai dessa condição de 33 milhões de brasileiros para 9, porque estes programas fazem a diferença e porque também a gente tem um nível de desemprego baixo. Então, essas são frentes relevantes que a gente tem para ajudar a acabar com a fome. Mas a gente precisa olhar para as questões estruturantes, para que a gente não volte mais. E uma delas é olhar para a questão de políticas públicas. Então, a gente não pode ter, a partir do momento que a gente tem políticas públicas eficientes, a gente não pode fazer com que elas sejam destruídas quando muda governo. E aí entra o papel da sociedade civil. A sociedade civil precisa se engajar mais, enquanto sociedade civil organizada. A gente fica muito ausente desse lugar. É verdade mesmo. Queria te perguntar um pouco sobre Abílio Diniz. O quanto você, com esse seu movimento, essa sua ação, impactou em Abílio Diniz, nos movimentos que ele fazia também, que a gente sabe. O quanto houve de compartilhamento de ideias nesse sentido e que o conquistou e fez ele participar disso. Bom, é muito bom falar do Abílio, né? Porque Abílio foi uma escola, é uma troca sempre muito grande na nossa relação. Foram quantos anos de casado? Casado, íamos fazer 20 e quase 25 juntos. Ótimo. E a gente trabalhou juntos, a gente construiu juntos. Sim. Então, foi muito rico tudo. E não dá para desassociar. Eu só
tô fazendo o Pacto contra a Fome porque ele me apoiou. E certamente você inspirou ele em outras coisas. Sim. Na troca que existe um casal. Sim, muito. A gente foi muito companheiros também em várias questões assim de trabalho. Mas ele sempre se preocupou com o Brasil. E quando um dia eu estava na dúvida de falar, será que eu encampo fazer isso? Porque isso aqui vai me consumir muito, vai consumir da família, dele, dos meus, do tempo com ele, do tempo com os meus filhos, os nossos filhos, né? E ele foi a primeira pessoa a falar, Gê, você passou a pandemia inteira estudando, trabalhando em cima dessa questão da fome. Seus olhos brilham, é um propósito seu. Então, a gente precisa fazer alguma coisa pelo Brasil. E eu acho que isso é uma das principais coisas que você pode fazer com o meu apoio. Então, ao mesmo tempo que ele me apoiou, ele me deu esse espaço também. Então, ele me apoia para fazer alguma coisa que hoje eu vejo como foi relevante isso. E ele foi grandioso também de me apoiar por trás. E aí a gente inverteu, porque eu a vida inteira estava apoiando ele por trás num bastidor e ele nesse momento me apoia. Mas ele sempre acreditou. Então acho que foi uma troca sempre muito grande e ele muito genuíno sempre, esse desejo de como que a gente pode ajudar o Brasil. E essa comunicação com autoridades, desde autoridades até pessoas mais simples, que mais precisam, você faz isso pessoalmente? Você participa dessas conversas de um lado em Brasília e numa comunidade mais carente que passa fome? Você Sim. vai para todos esses lados? Eu vou para todos esses lados e é isso que eu acho que é o enriquecedor. Porque a hora que você está numa comunidade, na favela, entendendo o que essas pessoas passam, é a hora que você tem um pouco mais de entendimento da realidade. Geise, chegou o momento, falta 1 minuto só para terminar a nossa entrevista e aqui a gente tem um cronômetro. Neste 1 minuto, eu vou fazer 5 perguntas simples, muito simples, mas que talvez façam a gente conhecer um pouco melhor você. Eu te peço para ser concisa, é meio que bate-pronto essas perguntas, mas em 1 minuto você vai conseguir responder. Qual característica sua fez você chegar onde está hoje profissionalmente? Persistência. O que faria de diferente na sua carreira? Nada. Se fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual lei sancionaria amanhã? Combater a fome totalmente, trazendo todo o empresariado para essa pauta. Qual o principal desafio do Brasil hoje? A polarização política. Quem é a figura brasileira que mais te inspira e por quê? Abílio Diniz, porque eu conheci esse homem em todas as suas vertentes.